Olá, meus amados, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Joel, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Meus amados, o assunto desses dias tem sido isto que está acontecendo em Israel, este conflito que está acontecendo ali na faixa de Gaza. E há muitos especialistas do Oriente Médio, especialistas em isto, em aquilo, e que falam aí que a guerra pode evoluir para uma coisa generalizada e podem outros grupos aí terroristas e outros países árabes se levantarem contra Israel e Israel pode ficar cercado. Que eu tenho a dizer que Israel, como diz a palavra de Deus, acabei de ler o texto, é herança de Deus, é a nação escolhida pelo Senhor. E ao longo de todos os anos da existência de Israel, sempre tentaram varrer Israel, sempre tentaram destruírem Israel. Não conseguiram. Israel entra no Egito ali com mais ou menos 75 almas. Passaram ali mais ou menos 430 anos sendo escravizados pelo Egito. E mesmo sendo escravos, Israel multiplicou-se, Israel cresceu. Israel saiu dali do Egito em multidão, uma multidão muito grande de hebreus, da nação de Israel, que saiu ali do Egito. E prosperaram. Ninguém jamais conseguiu prevalecer contra a nação de Israel e ninguém prevalecerá contra a nação de Israel, porque Deus é o Senhor de Israel. É a descendência de Abraão, a quem Deus chamou de amigo. É a descendência de Jacó, aquele que passou a noite lutando com o Senhor, lutando com Deus, e Deus o abençoou. E Deus disse para Abraão: ai daquele que amaldiçoar a tua descendência, porque vão ser amaldiçoados. Mas também bendito aquele que bendizer a nação de Israel, porque também serão abençoados. Então, Israel, ele não precisa de ajuda dos Estados Unidos, de ajuda desse ou daquele país. Israel não precisa disso.
Deus sempre disse para Israel: eu sou o Senhor teu Deus. Não faz aliança com ninguém. Deixa comigo aqui que eu resolvo os problemas de Israel. Israel que sempre foi teimoso. Sempre na sua história foi teimoso. Mas Deus sempre, mesmo na teimosia de Israel, na rebeldia de Israel, Deus às vezes permitia que certas coisas acontecessem no meio da nação de Israel, mas Deus sempre esteve com Israel. E ai daqueles que tocam em Israel. Sempre foi assim na história. Sempre foi assim. Ai daqueles que tocam no povo de Israel. Saiba disso, que a nação de Israel tem o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Não foi à toa que Israel venceu, se eu não me engano, aí, em 6 dias, uma batalha que jamais alguém imaginaria que Israel venceria uma batalha naquela envergadura. Então, Deus sempre esteve ao lado de Israel e sempre vai estar ao lado de Israel. Se levantem quem quiser se levantar contra Israel, não vão prevalecer. Isso independe de ajuda desse ou daquele país. Israel não depende, não precisa de ajuda dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou da França, ou de esse ou daquele país. Deus, o Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso, está ao lado de Israel, pode ter certeza disso. E se as coisas apertaram, ai daquele que estiver contra Israel, porque quando Deus se manifesta, as coisas mudam de rumo. Então, meu prezado, meus amados, não esqueçam disso. Israel é a nação eleita do Senhor. Oremos por Israel. Oremos pela paz em Israel. Oremos pela nação de Israel. E Deus está com eles. Que Deus abençoe Israel. Que Deus abençoe o seu povo. Que Deus abençoe a sua nação. Eu tenho certeza que Deus está observando tudo isto, o que acontece em Israel. Deus está de olho e nós temos certeza absoluta que Israel sairá vitorioso, porque o Senhor está com eles. Que Deus abençoe a todos.